Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre a fórmula de Bhaskara. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Famosa fórmula de Bhaskara. Bhaskara, pessoal, foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor indiano. Dizem que não foi Bhaskara quem chegou nessa fórmula de fato, tá? Talvez ele tenha apenas tornado essa fórmula um pouco mais conhecida, mas dizem que não foi ele quem chegou nessa fórmula. Então, devido a isso, muita gente não gosta de chamar de fórmula de Bhaskara, tá? Porque não é dele. Então, preferem chamar de fórmula para resolução de equações de segundo grau, ao invés de utilizar o nome Bhaskara, tá? Em muitos países não se utiliza esse nome, então pode ser que por aí vocês encontrem apenas como fórmula para resolução de equações de segundo grau, enfim, tá bom? Mas a gente conhece bastante aqui por fórmula de Bhaskara, eu não vejo problema nenhum em utilizar esse nome, tá? Porque é o nome pelo qual ela é conhecida por nós aqui. Então é isso, vamos lá. Para que serve a nossa fórmula de Bhaskara? Ela serve para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, tá bom? Então vamos lá. Qual seria esta fórmula? Eu vou escrever ela aqui de duas maneiras, tá? Primeiro, primeira coisa, né, de tudo. A forma geral de uma equação de segundo grau é a seguinte: ax² mais bx mais c igual a zero, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, vejam que a gente tem aqui três termos: o termo que tem o x², o termo que tem o x e o termo independente. O a, b e o c são os coeficientes de cada um desses termos, tá? Coeficiente é a parte numérica dos termos, ok? O a obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Porque se ele for zero, pessoal, a gente não vai ter esse termo aqui, ó, do x². E aí não vai ser uma equação de segundo grau, vai ser uma equação de primeiro grau, tá? Então, pode acontecer do b ser zero, pode acontecer do c ser igual a zero, mas o a não pode ser zero, tá bom? Bom, ok. A fórmula de Bhaskara, ela utiliza esses coeficientes, tá? O a, o b e o c. As raízes dessa equação são o que a gente chama de x1 e x2, tá? Se é uma equação de segundo grau, ó, grau 2, ela tem duas raízes. Uma equação de primeiro grau tem uma raiz só. Uma equação de segundo grau tem duas raízes, de terceiro grau tem três raízes, tá tudo bem? Pode acontecer também de não ter raiz real, tá? Mas isso eu já vou falar. Então, o valor de x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara, ok? Só que eu costumo resolver em duas partes, tá? Eu costumo separar isso daqui em duas partes. Eu gosto de fazer assim, eu vou explicar o motivo daqui a pouco, tá bom? Então, eu costumo fazer assim, ó. Primeiro eu calculo o que está dentro da raiz, tá? Vocês vão ver que é muito comum fazer dessa forma. Então, isso aqui que tá dentro da raiz, eu vou separar. É o que a gente chama de delta. Delta é essa letra grega que se assemelha a um triângulo, tá? b² menos 4ac, tá? Essa letra grega se chama delta. Mas essa fórmula aqui, a gente chama de fórmula do discriminante. Se um exercício pedir para vocês, encontre o discriminante. É esse pedacinho aí, é o delta, tá bom? Discriminante. Então, delta igual a b² menos 4ac. E aí, a segunda parte da fórmula seria x
igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Então, a gente vai ter calculado ali quanto tá o delta. A gente vai jogar esse valor aqui dentro da raiz. Dividido por 2a. Então, percebam que é a mesma fórmula, estão vendo? Só que ela tá escrita em duas partes, tá? Primeiro a gente calcula o que tá dentro da raiz e depois a gente calcula a raiz, de fato, da equação, tá bom? A raiz da equação, gente, não tem nada a ver com raiz quadrada, tá? A raiz de uma equação é a mesma coisa que solução de uma equação, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui 3 exemplos com vocês. Primeiro, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então, vamos resolver esta equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Pessoal, a fórmula de Bhaskara sempre vai funcionar para resolver uma equação de segundo grau, tá? Seja lá qual for esta equação. Existem vários métodos para a gente resolver equações de segundo grau. O Bhaskara é o método que vai funcionar sempre, tá bom? Então, na dúvida, utiliza o Bhaskara. Bom, primeiro passo, encontrar quem é A, B e C. O A sempre vai ser um número que acompanha o x ao quadrado. Então, não tem nenhum número aqui na frente. Se não tem nenhum número, significa que é 1, tá? 1x ao quadrado, x ao quadrado. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha o x. Nesse caso, também é 1. Se não tá aparecendo ali, é 1. Então, B também é 1. E o C é o menos 6. Não se esqueçam de levar o sinal junto, tá bom? Não pode pôr só 6, é menos 6, tá bom? Se for negativo, precisa colocar o sinal aqui para indicar que é negativo. Beleza, vou fazer primeiro o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou só substituir esses coeficientes pelos números, tá? Pelo valor de cada um deles. Então, o b é 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4. 4ac, gente, é multiplicação, tá? 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes menos 6. Não esqueçam de pôr parênteses, tá bom? Quando for negativo, é importante. 1 ao quadrado dá 1. Não façam 1 menos 4, tem que fazer a multiplicação primeiro, tá bom? Menos com menos aqui vai dar mais. Então, vai ficar 1 mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, é 1 mais 24. 1 mais 24, 25. Pronto, temos o valor do nosso delta. Agora, a gente vai escrever a segunda parte da fórmula. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Troca aqui os valores. Menos b, o b é 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o delta que a gente acabou de achar, dividido por 2 vezes a. 2a é 2 vezes a, então vai ser 2 vezes 1. Menos 1, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 1, 2. O que eu faço neste momento? É neste momento que vai entrar esse mais ou menos aqui. Lembra que eu falei que a equação de segundo grau tem duas raízes, tem duas soluções? Então, nesse momento, a gente vai encontrar essas duas soluções. A gente vai separar essa nossa conta aqui em duas partes. Então, vai ser o x1, que é a primeira raiz, e o x2, que é a segunda raiz. Para um deles, eu vou usar o mais, e para o outro, eu vou usar o menos. Tanto faz se eu vou usar o mais no x1 ou no x2, o menos no x1 ou no x2. Isso não importa, tá bom? O importante são os dois resultados. Então, eu vou usar o mais no x1 e o menos no x2, tá bom? Por opção minha. O x1 vai ficar menos 1 mais 5 dividido por 2. O meu x2 vai ficar menos 1 menos 5 dividido por 2, tá bom? Vocês entenderam o mais ou menos aqui? Mais ou menos, aí um deles fica com mais e o outro fica com menos, tá? Menos 1 mais 5 é 4. 4 dividido por 2, 2. Essa é a primeira raiz, a primeira solução. No x2, menos 1 menos 5 fica menos 6. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Pronto, menos 3 é a segunda raiz, é a segunda solução. Tá? Então, 2 e menos 3. Põe aqui, conjunto solução, abre chaves.
2 e menos 3, ou menos 3 e 2, tá? Eu costumo colocar na ordem crescente, mas não é obrigatório não, tá bom? Menos 3 e 2 são as raízes. O que que significam? O que que significa ser raiz de uma equação? Significa que se eu pegar esses valores e colocarem aqui no lugar do x na minha equação, isso vai dar zero, tá? Esses são os valores que tornam a minha equação verdadeira. Ó, vou substituir o 2 aqui só para vocês verem. Vou trocar o x por 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2 menos 6. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 é 0, tá vendo? É o valor que torna essa equação aqui verdadeira. Se eu trocar o x por menos 3, também vai dar 0, tá bom? Então, esse é o lance das raízes, das soluções de uma equação. Gente, o Bhaskara, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Porque tem muita continha aqui pra fazer, um pouco longo. Mas tá vendo que é muito fácil? Porque é só a gente substituir e fazer as continhas. Então, ele é muito simples, na verdade, tá? Vamos fazer mais um exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Então, qual é o primeiro passo? Encontrar A, B e C. O A aqui é 1, o B é menos 8, o C é 16. O que a gente faz agora? Encontra o delta. B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 8, não esqueçam de colocar entre parênteses se for negativo. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. Faz primeiro menos 8 ao quadrado, que vai dar 64 positivo, tá, gente? Menos com menos é mais. Então, menos 8 ao quadrado é 64 positivo. Menos, faz a multiplicação, 4 vezes 1 vezes 16, vai dar 64. Então, o delta vai dar 0, tá? 64 menos 64 é 0. Tudo bem, delta deu 0? Tranquilo, segue a vida. X menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Menos 8, não esqueçam que o B é negativo, mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes 1. Menos 8, menos com menos é mais, lembram? Então, vai ficar 8 positivo. Raiz quadrada de 0, ó, meu Deus, quanto é? 0. 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Dividido por 2. Neste momento, a gente separa para encontrar o x1 e o x2. x1, 8 mais 0 dividido por 2. x2, 8 menos 0 dividido por 2. Já sacaram que vai dar o mesmo resultado? 8 mais 0 é 8. Dividido por 2 vai dar 4. 8 menos 0 é 8 também. Dividido por 2 vai dar 4. Ué, mas você não falou que tem duas soluções, equação de segundo grau? Tem, mas elas podem ser iguais, tá? Então, de fato, essa equação tem duas soluções, mas duas soluções iguais. Ah, então na hora de colocar o conjunto de solução, eu vou escrever o 4 duas vezes? Não, vou escrever uma só, tá? Se os dois valores forem iguais, a gente escreve uma vez só, aqui no conjunto de solução, tá bom? Muito bem, então o 4 é o único número aqui que se eu colocar no lugar do x aqui nessa equação, vai fazer com que isso daqui seja verdadeiro, tá bom? Ok? Vamos fazer mais um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 9 igual a 0. Então, encontra o A, o B e o C. A igual a 1, B é menos 5, C é 9. Faz o delta, B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. 25 menos 36 vai dar menos 11. Ué, menos 11? Tá, vamos continuar aqui pra gente ver o que vai dar isso. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Menos B,
menos 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 11 dividido por 2 vezes 1. Gente, lembra lá das regrinhas de radiciação, de raiz quadrada? Raiz quadrada de número negativo tem solução dentro do conjunto dos números reais? Não tem, né? Não é nem o fato de ser um 11 aqui, é o fato de ser negativo. Se é negativo, isso aqui não tem solução real, tá? Então, gente, toda vez que o delta der um número negativo, vocês já podem parar aqui, tá? E dizer o quê? Que esta equação não tem solução real. Solução conjunto vazio. Ai, mas eu já aprendi números complexos. Se você já aprendeu números complexos, então você sabe que esta equação tem sim solução dentro do conjunto dos números complexos, mas eu não vou falar disso agora, tá bom? Então, dentro do conjunto dos números reais, não tem solução. Se você já tá no terceiro ano do ensino médio ou mais e já aprendeu números complexos, aí sim você pode colocar uma solução para essa equação, tá bom? Se não, parou aqui, tá? Então, vamos só dar uma recapituladinha aqui em algo muito importante. Presta atenção no delta. Toda vez que o delta for um número positivo, delta, vou escrever aqui no cantinho. Se o delta for maior que 0, a equação vai ter 2 raízes reais e distintas ou diferentes. 2 raízes reais e distintas, tá? Estão vendo ali? Distintas é diferente, tá? Não foi isso que a gente encontrou? 2 raízes reais e diferentes? Toda vez que o delta for positivo, isso aqui vai rolar, tá? Isso vai acontecer. Toda vez que o delta for um número negativo... negativo não, mentira. Toda vez que o delta for 0, delta igual a 0, essa equação terá 2 raízes reais e iguais. Ai, mas é uma só, não é não. São 2 reais, 2 iguais, tá bom? É assim que a gente fala. Ok? Toda vez que o delta for igual a 0, as 2 raízes serão iguais. E toda vez que o delta for negativo, a nossa equação não tem solução real. Posso escrever só não tem solução? Não. Não tem solução real, porque dentro dos números complexos ela tem sim, tá? Não tem solução real, ou não tem raiz real, tá? Vou colocar raiz, que a gente tá usando raiz, né? Ok, galera, é isso. Esse é o nosso Bhaskara, tá? Então, tanto se tiver 2 raízes distintas, 2 raízes iguais, ou não tiver raiz real, tá vendo que a gente consegue resolver pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Até mais!